A Califórnia é muito mais do que praias douradas, palmeiras e celebridades. É um estado repleto de extremos, peculiaridades naturais, histórias insólitas e recordes mundiais. Abaixo, apresento os 35 factos mais surpreendentes sobre a Califórnia que provavelmente não sabia. Prepare-se para ver o Golden State com novos olhos. E não se esqueça de subscrever e gostar do vídeo para que possamos continuar a explorar os segredos do mundo juntos. Primeira, a cidade das mil estranhezas. No meio da solidão escaldante do deserto, Death Valley Junction esconde a amargosa Opera House, um teatro convertido num santuário da arte graças à bailarina Martha Beckett. Na década de 1960, esta artista, que trocou os palcos nova-iorquinos pelo silêncio do Mojave, restaurou o local e pintou nas suas paredes uma plateia imortal. Reis, rainhas e querubins renascentistas que a observavam em perpétuo silêncio. Durante décadas, dançou só para eles, preenchendo o vazio com a sua paixão devota. O seu legado transformou este pedaço remoto da Califórnia numa prova viva de que o espírito criativo pode florescer mesmo na aridez absoluta. Este recanto continua a atrair os visitantes curiosos com a sua atmosfera excêntrica, como se fosse uma cápsula intemporal onde a paisagem exterior serve apenas para intensificar o universo que Beckett construiu no seu interior. Segunda, uma das árvores vivas mais antigas da Terra. Nas altas e austeras montanhas brancas vive um verdadeiro antepassado da natureza, o pinheiro Bristol Cone, conhecido por Matusalém. Estima-se que esta árvore tenha mais de 4.850 anos, o que significa que brotou antes da construção das pirâmides egípcias e testemunhou a ascensão e queda de impérios. A sua localização exata é mantida em segredo, uma medida tragicamente aprendida após a derrubada de Prometeu, outro pinheiro antigo. Na floresta circundante abundam outros veteranos, quase tão antigos, retorcidos por séculos de vento e geada. Cada ramo é uma lição de sobrevivência. A árvore sacrifica partes de si mesma para que o todo possa perdurar. É um testemunho vivo da tenacidade natural num dos ambientes mais extremos do estado. Uma sentinela do tempo que nos recorda a nossa própria transitoriedade. 3. Um mar interior no Vale Central. No inverno de 1861 a 62, a Califórnia não foi vítima de uma tempestade, mas sim de um dilúvio bíblico que durou mais de 40 dias e provocou a maior inundação da sua história. O Vale Central, o coração agrícola do estado, tornou-se literalmente um imenso mar interior, com mais de 480 quilômetros de comprimento e até 9 metros de profundidade. Barcos a vapor navegavam sobre os campos submersos. Sacramento foi inundada, obrigando o governo a mudar-se para São Francisco e levando o estado à bancarrota. Esta catástrofe, conhecida hoje como tempestade de ar, soterrou cidades e provocou enormes perdas de gado. Embora a seca seja o desastre mais temido atualmente, a geologia alerta que estas mega inundações são cíclicas, um lembrete de que a Califórnia vive sob uma dupla ameaça, forjada em partes iguais pelo fogo e pelas inundações. Quarto, raposas das ilhas, únicas no mundo. Na costa do sul da Califórnia, as ilhas do canal albergam uma habitante tão adorável quanto rara, a raposa das ilhas. Este pequeno canídeo, do tamanho aproximado de um chihuahua, é a raposa mais pequena da América do Norte e vive em apenas 6 destas ilhas, onde cada população evoluiu para uma subespécie única. Nas últimas décadas, esteve em vias de extinção devido a um desequilíbrio ecológico. A chegada da águia real, um predador estrangeiro. Um ambicioso projeto de conservação implementou a reprodução em cativeiro e reintroduziu a águia americana, que se alimenta de peixes, para restaurar a ordem natural, conseguindo um dos maiores aumentos de biodiversidade de que há registro. Hoje, é comum vê-las deambular com uma curiosidade quase descarada, como verdadeiras donas do lugar e um símbolo de que a intervenção humana pode, por vezes, curar as feridas que provocou. Quinto, pináculos de Trona, agulhas de ficção científica. No deserto de Mojave, os pináculos de Trona são uma paisagem que parece algo de outro planeta.
Mais de 500 formações de tufo calcário, algumas com até 43 metros de altura, emergem do leito seco do Lago Searles como os esqueletos de um mundo aquático perdido. Formaram-se debaixo de água entre 10.000 e 100.000 anos atrás, durante a Era Glacial, quando as águas subterrâneas ricas em minerais se misturaram com o lago alcalino. A sua aparência única, especialmente ao amanhecer ou ao anoitecer, quando longas sombras dançam entre as torres, fez deste local um cenário favorito de Hollywood para retratar outros mundos, como em Star Trek ou o Planeta dos Macacos. É um cenário natural que dispensa efeitos especiais para nos transportar para o desconhecido. Sexto bisão na praia. Sim, o bisonte americano, um símbolo das grandes planícies, vagueia livremente numa ilha californiana, Santa Catalina. A sua presença é um acidente de Hollywood. 14 bisontes foram introduzidos na década de 1920 para as filmagens de um western mudo, mas a produtora considerou demasiado caro transportá-los de volta. Deixados à sua sorte, prosperaram. Hoje, a Catalina Island Conservancy gere o rebanho, mantendo-o a cerca de 150 para proteger a frágil flora endêmica da ilha. Ver estes gigantes das planícies a pastar nas colinas contra o azul do Oceano Pacífico é uma das cenas mais surreais e icônicas da Califórnia. Um legado cinematográfico inesperado que se tornou um símbolo vivo. Sétimo, The Geysers, a fábrica de vapor subterrânea. A apenas 110 quilômetros a norte de São Francisco, encontra-se The Geysers, o maior campo geotérmico do planeta. Ironicamente, o seu nome é um erro histórico. Não há géiseres, mas sim fumarolas de vapor a escapar da Terra. O segredo está no subsolo. Uma imensa câmara magmática aquece as águas subterrâneas a temperaturas extremas. Este complexo de 18 andares utiliza este vapor para produzir 1,5 gigawatts, o suficiente para abastecer 1,4 milhões de casas. As colunas de vapor são visíveis a quilômetros de distância, e um zumbido constante revela o poder oculto da Terra. Hoje, injetam até águas residuais tratadas para recarregar o campo, um ciclo inovador de energia e água que demonstra o engenho californiano para alimentar o seu futuro. Oitavo, a árvore mais alta e secreta do mundo. Escondida algures no Parque Nacional de Redwood, cresce a Hyperion, a árvore mais alta do mundo. Com 116 metros, eleva-se sobre a Estátua da Liberdade. Descoberta em 2006 por 2 naturalistas, a sua localização exata é um segredo de Estado para proteger o seu frágil sistema radicular que, apesar da sua altura, é surpreendentemente pouco profundo e vulnerável. A compactação do solo provocada por degraus. O fascínio que gera levou a medidas drásticas. Desde 2022, a sua aproximação acarreta multas de milhares de dólares e até prisão. Não se trata de hostilidade, mas sim de uma proteção necessária para que este gigante que começou a crescer na Idade Média não seja amado até a morte. Assim, a sua majestade é preservada para o futuro, rodeada de mistério e respeito. Nono Torres de Tuf, esculturas alienígenas no Lago Mono. O já estranho Lago Mono, um corpo de água 2 vezes mais salgado que o oceano e extremamente alcalino, alberga um fenômeno ainda mais raro: torres de calcário denominadas torres de tufo. Estas formações surgiram quando a água doce, rica em cálcio, de Bioko, nascentes subterrâneas, encontraram o carbonato do lago, precipitando colunas de calcário. Durante milênios, permaneceram escondidas, mas o desvio de ribeiros por Los Angeles no século XX fez com que o nível do lago descesse drasticamente, revelando estas catedrais subaquáticas. A sua exposição, embora espetacular, foi um sinal de alarme que desencadeou uma batalha judicial para salvar o ecossistema do lago, lar de moscas e camarões únicos. Hoje, estas torres são um lembrete da fragilidade e da beleza desta paisagem lunar, testemunho de uma ferida ecológica que está agora a cicatrizar lentamente. 10º, o domo natural mais simétrico dos Euá. No deserto de Mojave, encontra-se o Cima Dome, um colossal domo de granito polido. Por esfoliação, processo geológico que o moldou ao longo do tempo num
Formato quase perfeito. Embora tenha apenas 457 metros de altura, a sua silhueta suave domina o horizonte e albergava a mais densa e antiga floresta de árvores de Josué do mundo. Esta joia foi tragicamente devastada pelo incêndio do Dome em 2020, que incinerou mais de 1 milhão destas árvores icônicas. Apesar da cicatriz do fogo, permanece uma maravilha silenciosa, um gigante geológico de uma beleza subtil que oferece uma lição de permanência e fragilidade e que permanece um segredo para muitos. 11º. Os Lagos Rosa da Baía de São Francisco. Sobrevoar São Francisco oferece uma visão surreal, um mosaico de lagoas salgadas, em rosa chiclete e vermelho vivo. Este fenômeno é uma aliança entre a indústria e a natureza. Num processo que dura anos, a água da baía evapora numa série de lagoas. À medida que a salinidade aumenta, proliferam micróbios como a alga Dunaliella salina, produzindo pigmentos para se proteger do sol e colorindo a água. Mas esta paisagem está mudando. O maior projeto de restauro de zonas úmidas do país está a devolver muitos destes sapais ao seu estado natural, criando um habitat vital para as aves. Eles são uma tela viva onde a mão do homem e a resiliência da natureza pintam um futuro em constante transformação. 12ª noite mais fria da Califórnia. Embora possa não parecer, a Califórnia rivaliza com o Alasca em frio extremo. A temperatura mais baixa, registrada, foi de menos 45 graus Celsius em janeiro de 1937 em Boca, uma cidade da Sierra Nevada. Este frio deve-se a uma inversão de temperatura. Em noites claras, as bacias de grande altitude funcionam como taças, retendo o ar denso e gelado no fundo, criando um microclima polar. A antiga cidade de Boca está agora sob um reservatório, mas o seu recorde mantém-se. Este fenômeno sublinha a dualidade de um estado que detém tanto o recorde mundial de calor no Vale da Morte, como o frio siberiano, provando que, na Califórnia, o paraíso climático e o inferno estão literalmente mesmo ao virar da esquina. O que achou deste passeio pelas curiosidades californianas? Deixe um comentário e partilhe qual destes factos mais o surpreendeu. Ajuda-me muito a saber quais os tópicos que te interessam. 13º. O nascimento de uma economia gigante. A Califórnia não é apenas um estado, é um titã econômico. A sua economia é tão colossal que compete com potências como a Alemanha e o Japão para ser a quarta maior do mundo. Este motor, que gera mais de 3 trilhões de dólares, não assenta num único pilar, mas numa tríade de poder: a influência cultural global de Hollywood, a despensa agrícola do Vale Central que alimenta o mundo e a perpétua revolução digital de Silicon Valley, a capital mundial do capital de risco. Este sucesso é alimentado por uma rede de universidades de elite e por um espírito pioneiro que atrai talentos de todos os cantos do planeta, provando que o seu maior recurso é a própria inovação. 14. Uma história de ouro e migração. Tudo começou com uma pepita. Em 1848, a descoberta de ouro por James W. Marshall em Sutter's Mill desencadeou a corrida ao ouro, um tsunami humano que redefiniu o oeste americano. Centenas de milhares de 49 de todo o mundo abandonaram as suas vidas e embarcaram em rotas mortais por terra e por mar. Em apenas 2 anos, a população explodiu, forjando um caldeirão multicultural instantâneo. Este momento não só marcou o início da imigração em massa, que define o estado hoje, como também plantou a semente do sonho californiano, a promessa de que a sorte pode mudar o destino. Um sonho que se transformou do ouro para o cinema e a tecnologia, mas que continua a atrair o mundo. 15. A missão original, pedra angular da Califórnia colonial. Antes do ouro, houve as cruzes. As missões espanholas, lideradas por Frei Junípero Serra, foram o primeiro grande ataque ao território. Fundaram 21 destes enclaves ao longo do Caminho Real, uma rota que é hoje a espinha dorsal da Califórnia moderna. O seu objetivo era duplo: garantir as terras para a coroa espanhola e converter a população indígena ao catolicismo. No entanto, o seu legado é complexo e doloroso, embora tenham sido os alicerces. De cidades como San Diego e São Francisco,
foram também centros de um choque cultural que dizimou as tribos nativas através da doença e do trabalho forçado. Uma ferida profunda na história do Estado. 16º. O grande mosaico cultural. O espanhol não é a segunda língua da Califórnia. Em muitos aspectos, foi a primeira. Os seus ecos ressoam desde a era das missões nos nomes das suas cidades: Los Angeles, São Francisco, Sacramento. Hoje, quase 40% da população é de origem latina, e a sua influência vai além da língua. Perpassa a arquitetura, a gastronomia e a música. Mas não é uma cultura monolítica. É uma vibrante tapeçaria tecida com fios do México, da América Central e do Caribe. Esta fusão não é apenas uma característica distintiva, é um vislumbre do futuro demográfico dos Areia, onde as fronteiras culturais se dissolvem para criar uma identidade nova e dinâmica. 17º. Capital mundial do cinema. Hollywood é globalmente sinônimo de cinema, mas nasceu da fuga. No início do século XX, os cineastas fugiram da costa leste para contornar as patentes de Edison e encontraram um paraíso na Califórnia. Sol constante e uma geografia diversificada que podia simular qualquer parte do mundo. Nasceu aqui o sistema de estúdios, uma fábrica de sonhos que criou estrelas e uma linguagem visual universal. Hoje, esse legado evoluiu. A magia do cinema impulsionou a revolução da Pixar nos efeitos visuais e na animação digital, ligando o glamour de Hollywood com o engenho de Silicon Valley. É mais do que uma indústria, é a maior exportação cultural da Califórnia, um motor de soft power que molda o imaginário do planeta. 18º. A potência agrícola dos Secona. Apesar da sua imagem tecnológica, a Califórnia é uma superpotência agrícola. Graças ao clima mediterrâneo e aos vales férteis, produz mais de 1/3 dos legumes do EU e 2/3 das suas frutas e frutos secos. Este jardim da América é possível graças a uma colossal e controversa rede de aquedutos que transportam água ao longo de centenas de quilômetros. É líder mundial em amêndoas, e as suas vinhas em Napa e Sonoma conquistaram o respeito global em 1976, no Julgamento de Paris, quando seus vinhos superaram os melhores de França numa prova cega. Um momento que provou que a excelência californiana também brota da terra. 19º. O animal que sobrevive apenas na bandeira. O urso cinzento da Califórnia, Ursus arctos californicus, que adorna orgulhosamente a bandeira do estado, é um fantasma. Este imponente animal, um dos maiores da América do Norte, foi erradicado do seu próprio habitat. Considerado uma ameaça pelos colonos e fazendeiros, foi sistematicamente caçado até a extinção. O último exemplar verificado foi abatido na década de 1920. Hoje, o emblema na bandeira é um poderoso paradoxo. Símbolo do espírito indomável e selvagem da Califórnia e, ao mesmo tempo, um monumento a uma natureza que foi sacrificada no processo de formação desse mesmo estado. É o único animal oficial de um estado americano que já não habita as terras que representa. 20. Parques nacionais, biodiversidade recorde. Nenhum outro estado possui mais parques nacionais do que a Califórnia. Os seus 9 santuários são um continente em miniatura. Da grandiosidade glaciar de Yosemite ao inferno multicolorido do Vale da Morte. Do reino dos gigantes em Sequoia e Kings Canyon ao surrealismo desértico de Joshua Tree. Da fúria vulcânica de Lassen às Galápagos das Ilhas do Canal. Esta coleção, em parte um legado do naturalista visionário John Muir, exibe uma variedade incomparável de ecossistemas. São laboratórios vivos que protegem tudo, desde as sequoias mais altas do mundo até as torres rochosas dos pináculos, oferecendo uma viagem pela história geológica e biológica do planeta sem sair das suas fronteiras. 21º. Terra da inovação. A inovação está no ADN da Califórnia. O seu coração é o Vale do Silício, nome dado em homenagem ao silício, nos chips que deram origem a tudo. Aqui, a invenção do microprocessador, do rato e da primeira ligação à internet, ARPANET, lançaram as bases para o mundo moderno. Mas não é apenas um lugar, é um ecossistema, uma simbiose entre universidades de elite como Stanford,
o capital de risco de Sand Hill Road e uma cultura que celebra o fracasso como um passo em direção ao sucesso. O engenho estende-se à indústria aeroespacial e à biotecnologia do Sul, com empresas como a Apple, a Google e a Tesla a redefinirem a existência humana. É um estado de espírito em que o futuro não é previsto, é programado. 22º, capital das cidades fantasma. Por cada metrópole da Califórnia, existe um fantasma. O estado tem mais de 300 cidades fantasma, cicatrizes da corrida ao ouro. Surgiram da noite para o dia e desapareceram tão rapidamente como o minério se esgotou. A mais famosa é Bodie, preservada num estado de decadência controlada. O interior está intocado, como se os seus habitantes tivessem desaparecido ontem. Reza a lenda que uma maldição paira sobre qualquer pessoa que ouse roubar um souvenir. Estes locais são mais do que atrações turísticas. São a crua contrapartida do sonho californiano, um testemunho das esperanças despedaçadas e das fortunas perdidas deixadas para trás, congeladas no tempo. 23. Um mosaico natural em constante movimento. A Califórnia é uma tela geológica de extremos violentos. Aqui, o ponto mais alto dos Ilhariuassi contíguos, o Monte Whitney, 4.421 metros, e o mais baixo, a Bacia de Badwater, no Vale da Morte, menos 86 metros, distam apenas 135 quilômetros. Esta proximidade impossível é o resultado de forças tectônicas brutais. A elevação da Sierra Nevada, juntamente com o afundamento do deserto. Esta dualidade permite-lhe experimentar vários mundos num único dia, surfar de manhã e esquiar à tarde, após atravessar um deserto escaldante. Mas este paraíso para exploradores é uma paisagem inacabada. As mesmas falhas e vulcões que a criaram ainda estão ativos, lembrando-nos que a Califórnia não é uma terra estática, mas um mosaico em constante movimento e reinvenção. 24. Séries e televisão. Cenários camaleônicos. A Califórnia é a ilusionista geográfica do mundo. Séries icônicas como Friends, passada em Nova York, ou CSI Miami, foram filmadas quase na totalidade nos seus estúdios. O motivo? Uma combinação de infraestrutura e versatilidade. As colinas de Santa Clarita transformam no Texas ou no Afeganistão e as ruas de Burbank imitam perfeitamente qualquer cidade dos Estado. Os estúdios ranchos são cidades falsas prontas a serem filmadas. É uma eficiência industrial que, aliada à concentração de talento e tecnologia, torna mais fácil recriar o mundo na Califórnia do que viajar por ele. É a fábrica de realidade definitiva, o maior set de filmagens do planeta. Se está a gostar do conteúdo, partilhe-o com alguém que adora factos insólitos e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A Califórnia tem muito mais para oferecer e pode descobrir aqui primeiro. 25º. General Sherman, um gigante de outro mundo. No Parque Nacional das Sequoias vive um colosso, o General Sherman, o maior ser vivo do planeta em volume. Com uma idade estimada em mais de 2.300 anos, já era uma árvore adulta quando Roma dominava o mundo. O seu tronco, com 11 metros de diâmetro, é tão maciço que a sua madeira poderia construir quase 40 casas. O seu peso de 1.300 toneladas equivale a 2 Boeing 747. Mas os números não captam a sensação de estar aos seus pés. Uma experiência humilhante perante um gigante avermelhado que sobreviveu a incêndios, secas e impérios. Não é apenas uma árvore, é uma catedral viva, um testemunho da paciência e da força da natureza na Sierra Nevada. 26º, favos de mel de pedra em Devil's Post Pile. A natureza também é matemática, e o Devil's Post Pile é a prova disso. Este monumento geológico, semelhante à Calçada dos Gigantes, na Irlanda, formou-se quando um espesso fluxo de lava basáltica arrefeceu lentamente. À medida que se contraía, fraturava-se em milhares de colunas hexagonais quase perfeitas, algumas com até 18 metros de altura. Um glaciar subsequente poliu o topo, criando uma passarela geométrica de azulejos que parece ter sido projetada por um arquiteto.
Caminhar sobre a sua superfície é como entrar num mosaico natural, numa aula de física e cristalografia à escala monumental, onde o caos do fogo vulcânico deu origem a uma ordem matemática irrepreensível. 27º. Mamutes anões nas Ilhas do Canal. As Ilhas do Canal foram um laboratório evolutivo. Durante a última era glacial, os mamutes colombianos nadaram aqui e ficaram presos. Com recursos limitados e sem predadores, a seleção natural fez a sua magia, o nanismo insular. Ao longo de gerações, estes gigantes encolheram para apenas 1,5 metro de altura. A descoberta de um esqueleto quase completo em 1994 revelou a história destes mamutes de bolso. São um exemplo clássico de como a evolução se adapta às restrições, uma fascinante anomalia biológica que demonstra que, nos arredores da atual Los Angeles, existiu um mundo perdido digno de fantasia. 28º. California City, a cidade fantasma que sonhava tornar-se uma metrópole. No deserto de Mojave, encontra-se um sonho despedaçado. California City. Na década de 1950, o empresário Nat Mendelsohn planeou uma metrópole que rivalizasse com Los Angeles. Ele projetou uma vasta rede viária com mais de 500 quilômetros quadrados, sendo a terceira maior cidade do estado em área. Mas as pessoas nunca vieram. Hoje é uma grelha fantasma. Milhares de quilômetros de asfalto perfeito, com nomes de ruas e sinais de stop que levam a lado nenhum. Apenas 15.000 pessoas vivem num canto deste mapa vazio. É um monumento à especulação, a imagem áspera do sonho californiano, ao contrário, e um destino fascinante para os exploradores de ruínas modernas. 29. São Francisco e Los Angeles, destinos em colisão. A falha de San Andreas é o cenário de um lento divórcio continental. A placa do Pacífico, com Los Angeles nas costas, desliza para norte, ao lado da placa norte-americana. Este atrito inexorável, à mesma velocidade com que as unhas crescem, cerca de 5 centímetros por ano, não só liberta a atenção sob a forma de sismos, como também aproxima as duas cidades rivais. Embora a viagem seja imperceptível, daqui a cerca de 15 milhões de anos, Los Angeles não estará a sul de São Francisco, mas sim mesmo ao lado. É um destino geológico inevitável, uma colisão em câmara lenta que unirá as duas capitais culturais da Califórnia numa megalópole que só podemos imaginar hoje. 30º arco-íris lunar em Yosemite. Quando o sol se põe, Yosemite revela a sua magia mais subtil: o arco-íris lunar. Este fenômeno celeste ocorre na primavera e no verão, quando a luz da lua cheia se refrata nos borrifos das cascatas. À primeira vista, parece um arco esbranquiçado, quase fantasmagórico, pois a luz é demasiado fraca para os nossos olhos captarem as cores. É a fotografia de longa exposição que revela a sua verdadeira e pálida paleta. Vê-lo da base das cataratas de Yosemite, à meio da noite, é testemunhar um segredo do cosmos, um lembrete de que a beleza mais profunda do parque se revela muitas vezes no silêncio e na escuridão. 31. Sequoias brancas fantasmagóricas. Na penumbra das florestas de sequoias aparece por vezes um espectro, uma sequoia albina. Estas mutações, incapazes de realizar a fotossíntese devido à falta de clorofila, são parasitas que se alimentam dos açúcares de uma árvore hospedeira através de uma rede de raízes partilhada. Mas a sua história é mais complexa. Os cientistas acreditam que atuam como um fígado para esta floresta, absorvendo metais pesados e toxinas do solo. Assim, estes fantasmas brancos, embora dependentes, podem estar a proteger os gigantes que os nutrem. São um mistério biológico que demonstra as alianças invisíveis e o equilíbrio delicado que sustentam estas florestas ancestrais. 30º. Sutter Buttes, a cordilheira mais pequena do mundo. No mar plano e agrícola do Vale Central, emerge uma ilha de pedra. Sutter Buttes, a mais pequena cadeia de montanhas do mundo. São os restos erodidos de um vulcão solitário que entrou em erupção há mais de 1 milhão de anos, sem relação geológica com as montanhas circundantes. Para os nativos Maidu, era a Montanha do Meio,
um lugar sagrado e lar dos espíritos. Hoje, o acesso é limitado, uma vez que a maior parte dela é propriedade privada, o que aumenta a sua aura de mistério. Explorá-la numa das poucas caminhadas guiadas é descobrir um microcosmo de história vulcânica e espiritual, um coração de rocha que bate sozinho no meio da planície. 33º. O Lago Tahoe pode inundar a Califórnia. O Lago Tahoe é a joia azul da coroa da Sierra Nevada. O seu volume é tão vasto que poderia cobrir toda uma Califórnia com 35 centímetros de água. A sua lendária clareza deve-se ao facto de a maior parte da água que nele entra vir diretamente do céu ou de riachos filtrados por granito. O seu imenso corpo de água atua também como um gigantesco regulador térmico, impedindo o congelamento no inverno. A sua profundidade de mais de 500 metros torna-o o segundo lago mais profundo dos Erezequizuaiua. Não é apenas um paraíso para a recreação. A sua pureza é um delicado barômetro da saúde do ecossistema, um tesouro cuja transparência é disputada diariamente. 34º. O Puxão de Sapatos de Los Angeles. A geografia de Los Angeles esconde uma história de ambição. No início do século XX, a cidade estava desesperada por um porto próprio. Para o conseguir, orquestrou com uma manobra política astuta. Anexou um estreito e sinuoso corredor de terra batida, com apenas 1,6 quilômetros de largura, para tocar e absorver as cidades portuárias de San Pedro e Wilmington. Este puxão de sapatos é a evidência física de uma batalha pelo controle econômico. Percorrendo esta faixa de asfalto que serpenteia entre outras cidades, vê-se não só uma estranheza no mapa, mas também o vestígio da vontade implacável que transformou uma cidade sem litoral no porto mais poderoso do Pacífico. 35º. As Dunas Cantantes do Mojave. O silêncio do deserto de Mojave é por vezes quebrado por uma canção. As dunas de Kelso são uma das únicas 30 formações no mundo que podem cantar. Quando a areia está perfeitamente seca, uma avalanche a descer a encosta, seja natural ou provocada por alguém. Escorregar gera uma vibração. O atrito de milhões de grãos de quartzo a roçarem-se cria um zumbido grave e ressonante, semelhante ao de um violoncelo que se sente tanto nos ouvidos como nos pés. Este som pode durar vários minutos e ser ouvido a quilômetros de distância. É a voz do deserto, um fenômeno físico que parece pura magia, transformando um simples monte de areia num instrumento musical geológico. Ficou surpreendido com a última curiosidade? Por isso não deixe de nos seguir e explorar o restante canal, onde revelamos os segredos mais alucinantes da geografia e cultura globais. Obrigado por assistir até ao fim. A Califórnia é a prova de que os fatos podem ser mais estranhos do que a ficção. Vemo-nos no próximo vídeo.